Fala pessoal, tudo bom? Tava treinando agora e tava pensando, por que que a maioria, das pessoas, por que que a gente muitas vezes não consegue atingir aquele resultado que a gente quer? Sendo que para atingir o resultado, para chegar na parte boa, para chegar na conquista, digamos assim, a gente precisa passar por um processo. E muitas vezes esse processo não é fácil, não é uma coisa gostosa, a gente vai ter que abrir mão de muitas coisas, a gente vai ter que fazer muita coisa, digamos assim, ruins. Eu tenho visto muito, agora que eu estou atendendo as pessoas vêm em busca de objetivos, de algum resultado, mas muitas vezes as pessoas elas só estão pensando no resultado, no lado positivo, e acabam se esquecendo desse lado negativo. Então, eu comecei a reparar, eu sempre gostei muito de ler história de esportista de sucesso, empreendedor de sucesso, enfim, as pessoas que de alguma forma chegaram lá. E uma coisa que eu entendi, e que pra mim, quando eu entendi isso, mudou muito, foi que esses caras, as pessoas que chegaram lá, digamos assim, a grande maioria deles conseguiu se apaixonar por essa parte ruim, ou seja, eles conseguiram de alguma forma gostar, se apaixonar pelo processo. Então vamos supor, o cara que é empreendedor, sei lá, que tem uma empresa, ele se apaixonou por trabalhar, se apaixonou pelo network, se apaixonou por, sei lá, estudar, se dedicar, reunião, enfim, o cara se apaixonou por isso. Assim como o atleta, que atingiu um resultado, ele se apaixonou por treinar diariamente, ele se apaixonou por cuidar da saúde dele. Enfim, então eu entendi que as pessoas que chegaram lá de alguma forma, que atingiram aquele resultado que elas pretendiam, elas de alguma forma aprenderam a gostar da parte difícil. Então um dos grandes segredos, pelo menos para mim hoje, seria isso: aprender a gostar das coisas difíceis, dessa parte ruim. Aprender a gostar, aprender a fazer isso com prazer, fazer com que isso se torne uma coisa prazerosa de alguma forma, Por exemplo, agora eu nesse desafio do Ironman, poxa, deve ser muito gostoso você chegar lá no dia, cruzar a linha de chegada, falar para os outros que você completou o Ironman e tudo mais, isso é a parte gostosa. Mas e todo o processo, o ano inteiro de treinamento, abrindo mão de um monte de coisa, dieta, deixar de sair com os amigos à noite, enfim, toda essa parte, digamos assim, sacrificante, é nessa hora que o resultado é construído. E eu vejo que muitas vezes, a grande maioria das pessoas, elas não querem passar, elas não estão preparadas para passar por essa parte difícil. E elas ficam só almejando o resultado. Por isso, eu acredito que muitas vezes, quando as pessoas não estão preparadas para essa parte difícil, elas não conseguem de alguma forma enxergar esse processo, que elas vão ter que passar por isso, elas acabam desistindo, porque elas entram, digamos assim, elas entram no jogo esperando só a parte boa, as coisas boas, e quando começa a ver que tem muita coisa ruim, muita coisa difícil, que elas vão ter que abrir mão, e elas não estão preparadas, elas acabam desistindo. Então, a sacada, sei lá, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é: antes de se jogarem, digamos assim, entrarem no jogo, a buscarem algum resultado, tentem de alguma forma ver aquilo que é ruim no processo para atingir esse resultado. E se certifiquem de que vocês estão preparados para essa parte ruim, para essa parte difícil, para aquilo que vocês vão ter que abrir mão.